A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração, Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós bendizemos, nós adoramos. Senhor, muito obrigada. Senhor, nós queremos apresentar tudo o que temos e somos a Ti e também apresentamos nosso tempo de oração com todo, Senhor, meu Deus, que Tu tem nos dado, Senhor, meu Deus, como uma revelação, como uma palavra, Senhor. Que sejamos, Senhor, nessa noite visitados com Teu poder, com graça, com a revelação do Teu Santo Espírito sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Cobre tudo que temos e somos com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz. Cada vez que a gente vem, deixa um vídeo aqui, é uma alegria, né? Que aí aqui a gente vê assim, hoje não chove, hoje não tem barulho, hoje está tudo tranquilo, hoje dá para a gente fazer. Que bênção, glória a Deus. E hoje nós vamos falar, né? Quando os gigantes precisam cair. Quer dizer, não é simplesmente a gente ficar lutando, né? Chega um dia que a gente diz, não, peraí, esse gigante tem que cair, né? Então nós vamos ver isso pela palavra de Deus e nada melhor, né? Do que o nosso exemplo na Bíblia, na palavra de Deus, do que foi o povo de Israel quando viu o gigante na terra em que eles iriam conquistar. Vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Números 13, 28, e ali nós vamos ler hoje um pouquinho mais. Glória a Deus, diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. E diziam, a terra pelo meio pelo qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui vem falando, a gente já conhece muito essa história, né? Vem falando do povo de Israel. Deus chama ele e diz assim, eu vou tirar vocês da escravidão aqui do Egito e vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, lá vai ter casa que vocês não construíram, lá vai já ter vide que vocês não plantaram, vai ter muitas plantações, vai ter o que vocês não criaram, que não fizeram nada, vai estar tudo prontinho lá para vocês. Aí o povo se anima, o povo sai do Egito, né? E quando o povo está ali no deserto, entrando ali, se preparando para entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e diz, Moisés, chama homens de cada família, junta cada um de uma família, 12 homens, e manda para espiar a terra que eu vou dar para vocês. E a palavra de Deus diz que foi isso que Moisés fez. Moisés mandou esses 12 espias, 2 deles vieram trazendo um relatório maravilhoso, mas 10 espias disseram, olha gente, não dá para nós entrar não. Por quê? Porque lá tem gigante. Lógico, falaram, né, que a cidade era edificada, que era muito difícil e tal, mas o que mais eles colocaram como um problema para que eles não entrassem na terra prometida foi que ali tinha gigantes. Eles olharam para aqueles gigantes e pensaram, não, olha, nós não vamos conseguir. E viram como se fosse uma impossibilidade. Então eles dizem, olha, éramos aos nossos olhos como se fossem gafanhotos. E eles também olharam para nós como se nós fôssemos uns gafanhotos. Foi mais ou menos isso que eles quiseram dizer, né? Então, quer dizer, eles criaram um quadro de impossibilidade, né, mediante aquele gigante. Quando eles olharam e viram que tem homens altos, de altas estaturas, e os filhos de Enaque, que são gigantes, ele diz, aqui nós não vamos entrar não, essa terra aqui não é prometida não, né? Então a gente pergunta, será que Deus não sabia, né, que ali tinha gigante, que a terra era fortalecida? Será que Deus não sabia, né, que ali estavam os filhos de Enaque? Aí a pergunta que a gente vai responder, sabia sim, né? E por que então, né, Deus sabendo de tudo isso, né, Deus deu exatamente aquela terra, né? Então aquela terra era uma terra boa, né, que era uma terra produtiva.
e tudo que plantava lhe dava. Então ali Deus disse, essa aqui é o melhor dos melhores, né? Eu já disse que essa aqui era a terra desse povo e é desse povo. Não importa que tenha gigante, não importa que esteja muro, não importa que esteja fortalecida, não importa de nada, né? Então Deus deixa bem claro, né, que ele vai dar aquela terra ali para o povo, sim. E Deus, ele olha e diz assim, esses gigantes aqui é para que todos saibam, né, que o povo de Israel é um povo forte, que tem um Deus forte. Lá adiante, quando nós vamos ver Josué, quando toma a frente para ir conduzindo o povo, a liderança do povo para entrar na terra prometida, ele manda 2 espias a Jericó. E lá, Raabe diz para os espias, olha, aqui o povo está derretendo, aqui o povo está com muito medo, porque é sabido que Deus, o Senhor, deu essa terra para vocês. Então quer dizer que a intenção de Deus, quando mandou para aquela terra onde tinha gigante, era para mostrar a força que aquele povo tinha com eles, que era a força do nosso Senhor, o Senhor que estava com eles para dar a terra que eles teriam que entrar. E ali iriam tomar posse daquela terra. Então a palavra de Deus diz que eles ficaram com medo daqueles gigantes. Quando viram aqueles gigantes, eles disseram, meu Deus, né, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o Egito. Então eles olharam pelos olhos daquilo que eles poderiam fazer. E Deus já não. Deus olhou pela perspectiva daquilo que Deus iria já fazer por ele, já tinha planejado, já tinha tudo certinho, né? Então, a gente vê tudo isso. Então, quando nós olhamos para essa circunstância, nós vemos que também é assim para nossas vidas, né? Tudo que nós olhamos com nossos olhos, né? E que nós acharmos que nós somos pequenos, nós seremos pequenos. O povo de Israel olhou e disse assim, nós somos como gafanhotos, gente, como é que nós vamos entrar, né? Quer dizer, somos pequenininhos, né? Coitadinho de nós, ali tem gigante, não vamos entrar. Né? Então, todas as vezes que nós também olharmos para nós e nós acharmos que nós somos pequenos, que nós somos, né, incapazes, então nós seremos pequenos e incapazes. Mas tudo aquilo que nós olharmos e nos sentimos, nos acharmos grandes, nós seremos grandes. Tudo aquilo que nós acharmos que nós somos capazes, nós vamos ser capazes. Né? Aí tu vai dizer assim, Cristina, mas isso aqui não é uma arrogância, não é meio sentido assim, meio maioral, meio bambambam, mas não é nesse sentido não. Né? Vamos fazer um exemplo, Davi, o rei Davi, né? Aquele menino, quando foi lá enfrentar o gigante, né? Ele era pequeno, ele era um rapaz moço, ainda era um rapaz, né? Ainda era um guri, e ele foi lá, não tinha arma, não tinha armadura, ele não tinha aquele exercício militar para estar lá na guerra, ele não era nem do exército, né? Então, quer dizer, naquele momento, Davi olha e diz assim, né? Ele olha e se sentiu muito acima daquele gigante, ele sentiu-se maior do que aquele gigante, né? Então, naquele momento, ele olha e diz assim, olha, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a grandeza de Davi era o Senhor dos Exércitos. Então, assim é para nós, né? Nós temos que olhar e nos sentir grande. Não é simplesmente de qualquer jeito, não, nós vamos sentir grande, nós vamos derrubar esse gigante, nós vamos vencer essa diversidade, nós vamos vencer essa luta, nós vamos vencer esse problema, né? Nós vamos passar por cima. Então, não é porque nós somos os grandes, os maiorais, porque somos entendidos, não. É por aquele que está conosco, né? É por aquele que habita em nós. Então, a nossa mentalidade, a nossa perspectiva é naquele que está conosco, é naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor vai operar. Então, quando nós temos fé em Deus, a gente cresce, a gente agiganta, né? Quantas vezes, né? Eu já fui orar algumas vezes, teve vezes que eu tive uma experiência muito tremenda com o Senhor. Foi quando um dia, né, eu fui orar e eu senti que eu cresci, né? Que eu cresci além das medidas. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo, né? No momento da oração me agigantou. Então aí eu entendi, né? O Espírito Santo de Deus disse, né? Essa hora é a unção que é para batalha. Você tem que sentir que você é gigante, você tem que sentir que você está grande. Então assim a gente faz, né? Então o que aconteceu, né? A palavra de Deus diz que eles se sentiram pequenos. E Davi, quando ele vai enfrentar aquele gigante sozinho, num campo de batalha, né? Ali minguadinho, né? Um menino ainda, que saiu da casa do pai só para lá levar um lanche para os irmãos e ver como é que estava a guerra. Então, nesse momento, ele se agiganta em Deus
ele cresce em Deus, ele levanta em Deus, né? Então essa é a nossa forma de dizer que nós somos grandes. Não é que nós somos grandes no entendimento, na nossa força, não. Nós somos grandes em Deus, nós somos fortes em Deus, né? Então a gente entende que o Senhor agiganta, assim como o Senhor olha, o povo de Israel vai entrar nessa terra. Aí ele olha e diz, tem gigante, tem homem grande, está fortalecida, mas eu quero que vocês entrem, eu quero que vocês vão para ali, que todos vão temer vocês por aquilo que vocês têm, que era o Senhor dos Exércitos, que era o Senhor que estava sobre eles. Não era a força deles, mas era o que empoderava o povo. Então assim nós também somos em fé com o Senhor, né? O Senhor, ele faz o que? Ele nos agiganta, ele nos faz crescer, ele faz nos sentir superior, grandão, né? Gigantão, para combater o mal. E é nessa hora que o Senhor mostra, né? Que a força vem dele. Então a fé, ela nos eleva num padrão além do natural, além do normal. É onde nós somos realmente, né? Aqueles apoderados, né? Apoderados pelo Senhor. Então quando nós olhamos e pensamos, né, qual é o nosso gigante que nós temos que fazer cair, né? Porque quando o povo de Israel começou, né, porque nós somos pequenos, nossos olhos não vamos conseguir, nós não vamos entrar, nós não vamos fazer, coitadinho de nós, somos gafanhotinho, né? É porque eles não tinham ainda feito uma dependência, eles não estavam na dependência, ainda não tinha desenvolvido uma dependência de Deus. Todas as vezes em que nós dependemos de Deus, aí vem essa fé que nos faz crer que Ele vai fazer algo, que Ele vai mover, né? É onde nós crescemos em fé em Deus, né? Não é simplesmente porque nós somos bons, não, volto a falar, é porque Ele é o Senhor. Quando Ele te manda para um lugar, quando Ele te manda para fazer, quando Ele faz qualquer menção, né? Qualquer movimentação na nossa vida, quando Ele te dá uma palavra, você pode esperar, o Senhor vai movimentar por você, e você entra assim na terra prometida, você entra assim diante daquele que é teu milagre, você entra assim diante daquilo que é a tua graça, o teu favor, o teu milagre que o Senhor diz que vai acontecer, porque aquele que agiganta realmente é o Senhor. E aí quando nós agigantamos em Deus, os nossos inimigos ficam pequenininhos, e aí eles têm que cair, daí dá para pisar, né? Daí a gente pisa mesmo na cabeça do diabo, que foi para isso que Cristo venceu por nós, em nome de Jesus, glória a Deus. Então nós temos que entender que nós vamos lutar e vamos vencer, e que todo gigante, ele vai cair, e que o Senhor vai nos fazer derrubadores de gigante. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Sim, nós te louvamos porque Tu tens cuidado de nós. Senhor, a nossa força, a nossa graça, o nosso favor e a nossa justiça vem do Senhor. Por isso, nesse dia, nós bendizemos, nós adoramos, nós agradecemos por tudo, Senhor. Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E aquele que nos trouxe até aqui, no sustento de todo dia, também nos sustentará. Em todo tempo, em toda circunstância, em todo lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nossa fé está no Deus que está conosco, no Deus que mora conosco. Senhor, nós declaramos nesse dia, Senhor, que todas as nossas vidas estão ao Teu cuidado, ao Teu controle, e que venha, Senhor, meu Deus, a Tua vontade para tudo o que foi o plano de Deus, para nos fazer, Senhor, romper, crescer e avançar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu profetizo sobre sua vida, que você vai vencer todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, e todas as circunstâncias, lutas, batalhas que você tem enfrentado, pode ter certeza, você vai sair mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.